Vamos tomar a Bíblia e ler aquele mesmo versículo que lemos na abertura das nossas aulas, no Salmo 119. Um versículo que lemos como ponto de contato, como termo de abertura das nossas atividades nessas aulas de teologia sistemática, nessas 3 unidades de ensino. É no Salmo 119, versículo 18. É uma oração. Aliás, esse salmo todo é uma oração. Uma oração. Uma grande lição para a Igreja de Deus. Sempre que meditarmos na sua palavra, meditarmos, mexermos com a Bíblia, lendo, escrevendo, pregando, orar, 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 orar. Não é de admirar Deus enriquecer tanto a vida deste salmista. Desvenda os meus olhos. Então o que é que nos cega? É uma pergunta bastante inquiridora essa. E talvez você nem queira prestar atenção. Mas talvez você seja um dos cegos. O que é que nos cega? Desvenda os meus olhos. É preciso muita humildade diante de Deus para dizer isso. Que a nossa tendência é dizer, não, meus olhos estão abertos. Não se esqueça que aqui é no sentido espiritual. Mas o que é que nos cega? Pensemos nisso. Ou seja, fiquemos abertos para que Deus nos sonde. Foi outra oração do salmista. Sonda-me. É preciso muita humildade diante de Deus para dizer isso. Que a nossa tendência é nós mesmos nos sondar. Ótimo. Você pode fazer um exame seu, só que você vai dar nota 10 para você. Quem é que não dá? Eu vou fazer um exame em mim mesmo e tirar nota baixa? Mas deixa Deus fazer para ver. Então o salmista era um homem abençoado por causa dessas posições. Sonda-me. Sonda-me. E o interessante é que na língua original, uma vez Deus me despertou e eu fui direto para o texto. Ao pé da letra, aquele versículo diz, vira-me pelo avesso para eu ver o que está dentro de mim. Você teria coragem de fazer essa oração de Deus com temor? Mas por que eu não sei? Há muita coisa dentro de nós, na alma e no espírito, que você não sabe. É tanto que o profeta disse várias vezes, o teu coração te enganou. Então, sonda-me. E aqui foi desvenda. Então, que Deus abra os nossos olhos durante esta escola bíblica, os olhos espirituais. E veja a continuação do versículo. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas. Não é só grandezas. A Bíblia como grandeza de Deus já é algo super maravilhoso, mas aqui é mais do que grandezas. É algo sobrenatural, maravilhoso, portentoso, maravilha. Ou seja, o livro de Deus não é apenas um livro a mais, um livro excepcional, é maravilhoso, é sobrenatural. As maravilhas da tua lei, que é um dos nomes da doutrina. Um dos nomes da doutrina. Neste salmo, a palavra de Deus é mencionada sob vários nomes, como eu disse da vez passada. E muita gente pensa que isso é poesia, poesia, poesia. Deus não ia fazer isso com a palavra de Deus, com a sua palavra. Cada nome desse, certamente, nos revela pormenores da sua palavra. Ora, ela é chamada de estatutos. Ora, é chamada de lei. Ora, é chamada de mandamentos. Enfim, ora, é chamada de tua palavra. O irmão pensa que isso é questão de sinonimia. Não, Deus é todo sábio. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E nós estaremos sempre extasiados, adorando a Deus por suas grandezas, suas maravilhas reveladas na sua palavra. Aonde interrompemos da vez passada foi na unidade número 2, a unidade de ensino, a criação e a natureza do ser humano, do homem.
E nós interrompemos na letra C. É para lá que eu estou indo. Vamos primeiro dar uma olhada de perspectiva. Ver a letra C como um todo. Os irmãos já notaram como é que o tempo é escasso, porque a escola é curtinha. E ainda alcancei o tempo que a escola durava um mês. E aí era mais tempo para os professores. Um mês. É verdade que nem todo mundo podia ficar um mês, mas era um mês. E depois passou para 15. Há lugares que já estão em 8 dias. Há escolas que estão com 3. E alguns acabaram de vez. Sim, não estou brincando não. Algumas, nem eu estou criticando. É circunstâncias que surgem, é igrejas que se desviam da doutrina e abraçam esses movimentos novos e mantêm o nome de igreja. Hoje tem igreja para tudo. Vamos dar uma olhada de perspectiva na letra C. Os termos que a Bíblia usa significando o homem. É claro, irmãos, isto aqui é um resumo. Tem muito mais do que esses nomes. Mas a escola é curtinha. Número 1, a palavra homem. E eu tentei fazer uma transliteração do hebraico. Não pense que a pronúncia é essa, não. É coisa mesmo para nós que somos leigos, né? Eu sei que tem irmãos aqui que falam hebraico e vai dizer, não dá, irmão, porque o irmão não fez direito. Por favor, fique quieto e calado. Isto aqui é transliteração e a gente pode fazer como achar melhor. E coloquei a referência bíblica. Veja o número 2. Eu estou lendo só os cabeçalhos, depois eu volto. O termo varão. Varão. Que é o equivalente a dizer pessoa. Nós usamos aqui no Brasil a palavra varão, indicando o homem diretamente, ou ele como físico. Mas o termo, como está no hebraico, é o que nós chamaríamos em português de pessoa. Pessoa. E colocamos a transliteração, e isso também tem o correspondente ao feminino. Eu não tive espaço aqui para colocar o lado feminino, porque é mais curiosidade. Mais curiosidade. Veja o número 3. Homem no sentido de homem mortal, que nasce como bebezinho e cresce até chegar, de acordo com as leis divinas, até a altura normal, de acordo com a sua constituição biopsíquica. E chega a uma certa idade que começa o caminho da descida da montanha. E aí não tem retorno. Até voltar ao pó. Uns mais, outros menos. Há pessoas que vivem 100 e tantos anos e outras que morrem mais cedo. Depende. É justamente esse número 3. E colocamos a transliteração. Veja como é interessante uma pessoa não é ler, isso aqui não é caso de ler, é de estudar. Imagine estudar a Bíblia pensando no significado desses nomes e como é que Deus é sábio. Sábio. Não existe só um caso, irmão, de choque dentro da frase. Só o Espírito de Deus podia produzir a Bíblia, só. Se a Bíblia fosse produto de Isaías ou Marcos, seria uma Babel indecifrável, que ninguém, é como um cordão perdido dentro de um bolso que ninguém sabe onde fica a ponta. Mas na Bíblia não existe contradição nenhuma. Talvez alguns irmãos aqui, lendo com cuidado, mas tem uma coisa aqui que não bate. Aqui tem um erro, uma falha. Deve ser, procura devagar, procura com oração. E como eu disse ontem à noite, há verdades na Bíblia que estão quase na superfície. Mas tem coisas que é preciso cavar, buscar, orar, buscar, enfim. Então, número 4. Número 4. Muitas vezes o homem e a mulher, é claro, quando eu digo homem, na aula passada eu disse, a mulher está implícita. Alma. E para nós aqui no Brasil, alma é invisível. Para nós aqui na nossa cultura, a alma é imaterial, é parte da parte imaterial do ser humano. Na Bíblia, de vez em quando,
o Espírito Santo usou a palavra significando a pessoa física. Até hoje a gente diz, escuta, quantas almas Jesus salvou na cruzada? Uma pessoa que não seja da Assembleia de Deus, ou uma pessoa incrédula, diz o quê? A alma do cemitério? Como é que é? E eles ficam então pensando que... Não, a Bíblia usa o termo alma. Os tradutores modernos tiram o termo, mas o sentido no contexto perde-se. E numa escola bíblica a gente pode mencionar, se Deus usou o termo no original, quando você estudar, não é apenas ler. A leitura não dá para você captar isso. Veja o assunto dentro do contexto, ou da frase, ou do versículo. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas às vezes o homem, o ser humano é chamado de alma. Mas não se esqueça, na nossa linguagem diária é o mesmo que dizer pessoa. Agora, muitas vezes é alma mesmo. Um dos componentes do ser humano, corpo, alma, espírito. E veja que eu não estou mexendo com a referência, só daqui a pouco. Veja o número 5, um quinto caso. Alguém diz, mas não bastava Deus usar um? Não critique a Deus, e Deus sabe o que faz, mas é uma riqueza. Número 5. Às vezes é a palavra homem, que corresponde também àquela palavra varão. E aqui já não é mais no hebraico, aqui já é no Novo Testamento. Este mesmo termo também significa marido, de vez em quando. E uma pessoa que não tem a base bíblica, de vez em quando entra em choque, marido com mulher. Porque o mesmo termo, às vezes, também significa marido. Veja o número 6, que também é o Novo Testamento. É claro, temos que colocar alguma coisa do Novo Testamento, né? Imagine se fosse um curso mais longo, curso mesmo, que pudesse estender o assunto. Veja o caso número 6. Homem, significando ser humano, ser. Que tem pessoas que pensam que o homem é apenas o físico. Outros pensam que o homem é apenas pessoa. Por favor, não vá confundir físico com pessoa. E outros pensam que a pessoa é simplesmente irreal, como ensinam certos grupos de filósofos. A palavra antropos é muito usada por Deus no Novo Testamento, da onde vem a palavra antropologia. Só que na Bíblia, antropologia é outra coisa. Já vê o lado científico. Este é o termo mais empregado em o Novo Testamento. Então, nós pegamos a letra C e demos uma olhada apenas de perspectiva. E não esqueçamos de que o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele também é chamado homem. Nos evangelhos, nas epístolas, mas é claro, é o homem perfeito. Quando Pilatos o apresentou, disse, eis aqui o homem. Sem dúvida foi Deus que naquela hora usou Pilatos. Ele não disse, eis aqui um, eis aqui o, porque de fato, Jesus é o único, o homem perfeito. E lá na Bíblia, em muitos lugares, lembra de 1 Coríntios, que diz que o primeiro homem é do céu? O primeiro homem é da terra, o segundo é do céu. E que ele é chamado o segundo Adão. Então, é maravilhoso e é uma coisa que também enaltece o homem e a mulher. Enaltece, dignifica. Imagine que maravilha, o nosso Salvador ter esse nome, só que no sentido perfeito. Lá em Timóteo diz que Jesus Cristo, o homem. E quando Estevão foi apedrejado, ele viu Jesus assim, à direita do Pai. João também, quando foi arrebatado no Apocalipse, teve essa mesma visão dele glorificado. Isso são pensamentos que dignificam o homem. E isso também nos desperta a, com a graça de Deus, avançar, para que sejamos uma espécie de cópia
com a ajuda do Espírito Santo, no testemunho, na dedicação e na consagração. Vamos dar uma olhada na letra D, no desdobramento dessa aula. Depois eu volto, se for possível, para o detalhe. Eu preciso que a plataforma, por favor, quando faltar 5 minutos, me dê um alerta. Eu aviso para a plataforma não ter constrangimento. E a impressão que dá é que estão interrompendo, mas não é. Os horários são limitados e, portanto, precisamos de um alerta. A gente se descuida. A letra D, a origem da raça humana. Esse ponto é muito importante repetir em casa, quem tem filhos pequenos, desde crianças, estudantes, alunos de todas as idades, na igreja, na escola dominical, nos cultos de doutrina, por causa das armadilhas do diabo. Não é somente o evolucionismo, irmão, que é uma farsa diabólica e tem atrapalhado a vida de muita gente. Número 1, Deus é o criador do gênero humano. E lá estão as referências bíblicas. É fácil dizer isso num programa de rádio, mas você tem condição de mostrar na Bíblia. Eu coloquei na apostila pelo menos 2, 3, 4, 5 referências. E outra coisa, essas referências foram escolhidas à luz do original. Isso pode lhe deixar tranquilo. Porque às vezes, no momento de pressa, você pega uma concordância. Eu aconselho a você que não faça isto. Pegar uma concordância e só porque existe um paralelismo verbal, não faça isso, é violentar a Bíblia. Por quê? Há na Bíblia 2 grandes tipos de referências. Eu digo 2 grandes porque tem mais. Mas os mais comuns são 2 tipos de referências verbais. 2 tipos de referências bíblicas. Referências chamadas verbais. E o que é referência verbal? É simplesmente um paralelismo de palavras. Lá em Marcos diz fiel. Lá em Romanos diz fiel, não sei aonde. Em Timóteo diz fiel. Será que no original é a mesma palavra? Aí que está o problema. Lá no Evangelho, não sei aonde, diz fé. Lá em Romanos, fé. E a pessoa, no momento de pressa, copia. Corre perigo. Pode ou pode não ser o mesmo assunto. Porque as palavras da Bíblia têm várias acepções. Aquele assunto que eu mencionei anteontem, o contexto, que há pelo menos 6 tipos de contexto. Qual é o segundo tipo de referências bíblicas? Que é exatamente a que serve mesmo para o pregador, para o mestre, enfim, a pessoa que lida, discipulado, que é a chamada referência ideal. Também é chamada de real, tanto faz. Ideal significa que a ideia no original é a mesma. É o mesmo que dizer real. Por que é chamada referência real? Porque, de fato, o sentido é o mesmo daquela anterior. Imagine se a gente pudesse parar aqui para dar exemplo, inclusive com a ajuda do vídeo. Eu não estou esquecido, mas fica pelo menos a ideia. Cuidado. Mas eu tenho uma concordância, a minha concordância é a concordância de 1.200 páginas. Parabéns. Só que se o aluno, se o usuário não tiver maturidade e preparo, ele pode usar referência. Sim, mas lá não diz a palavra Senhor. Essa daqui é Senhor. Será que o termo é o mesmo? Mas como eu vou saber? Estudando. É possível diferenciar. Então, letra D. Número 2, o evolucionismo. E nós colocamos um grupo grande de referência. Pode ver na apostila. Porque é muita gente que contesta, inclusive, autores chamados cristãos, mas cristãos apenas professos. Você sabe o que é um cristão professo? É um cristão nominal. Mas eu já fui batista, irmão, já fui presbiteriano, e lá é outra coisa. Mas vá lá agora para ver, mudou. Hoje a palavra professo é igual à palavra nominal. Foi-se o tempo que professo
era a pessoa que fazia profissão de fé. Aqui deve ter irmãos que são batistas, ou já foram, ou presbiterianos. Acabou-se, mudou. Pode ver a liturgia. Hoje, professo é o mesmo que nominal, quer dizer, só de nome, só de fachada. Antigamente, professo era quem fazia profissão de fé, e se batizava, e se membrava à igreja. Então, é preciso que o obreiro acompanhe essas mudanças, essas mutações. Coloquei um grande número de referências, cada uma maravilhosa, para desfazer esse logro maligno do evolucionismo, ensinando de que tudo começou com um protoplasma, e dali vieram todas as formas de vida e foram evoluindo, etc., até o homem, e inclusive passou pelo macaco. Mas quando a gente discuta, e teu pai era macaco? Não, não, não. E tua mãe era macaca? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, não quer que o pai e a mãe tenham sido macaco, nem tio. Então você está vendo que é uma brincadeira de mau gosto. Inclusive, o principal autor do evolucionismo, eu tenho, modesta parte, a história dele, tirada lá mesmo da Inglaterra, antes de falecer, coitado, ele procurou se desculpar, mas era tarde demais. A matéria, inclusive, foi divulgada, o povo não aceitou mais. É como aquilo que eu disse na aula anteontem. A pessoa que mente, e mente, e mente muito, ele termina chegando a um ponto que não sabe se o que está falando é verdade ou mentira, de tanto mentir. Isso aconteceu com aquele homem. O número 4, que por um descuido aí passou direto, mas na apostila sua deve ser 3. É Deus o autor da vida. Maravilhoso isso aqui. Deus é o autor da vida. Vida que eu digo, irmão, de qualquer forma. Imagine se eu trouxesse aqui uma semente. Semente grande, como uma semente de jaca, que é bem grande. O coco, que é uma semente enorme. O coco é enorme e tem maiores sementes. E tem semente, ali dentro tem vida. Ninguém na ciência até hoje conseguiu produzir. A ciência se gaba muito. Só Deus. Só Deus. Agora, quando há 2 décadas passadas, os cientistas, eu acompanho, inclusive a área de arqueologia bíblica, tenho um curso nessa área, feito lá na região, e um dos túmulos, o túmulo de Tancâmon, eles encontraram sementes de trigo de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, e germinou. Veja que maravilha. É Deus o autor da vida. Não é somente a nossa vida, e não é somente a vida física, a vida espiritual. Enchamos-nos de Deus, deixemos que Deus prevaleça em todas as áreas do nosso ser e teremos vida. Quem sabe se não temos aqui aluno dizendo, meu Deus, eu quero ter mensagem viva, uma vida espiritual viva, avivada, vida, porque é horrível esse negócio de morte. É horrível. Eu não sei se você já viu um crente frio. Meu Deus, é difícil. Frio, seco. É difícil. A gente tem que... Alguém já leu aquela história do Vale de Ossos Secos? O profeta ficou arrasado. Era somente os esqueletos. Mas Deus disse, profetiza. Palavra de Deus. E quando ele falou a palavra mandada por Deus, houve um movimento. Eu imagino como é que ele ficou estupefacto naquela visão, os ossos se mexendo. Deus faz isso espiritualmente. Quando Deus mandou ele profetizar a segunda vez, o Espírito entrou ali. E aquela multidão se levantou. Espiritualmente, Deus faz isso como fez com você, como fez comigo. Mas lembre-se, Ele é o autor da vida. Prosseguindo, vem a letra E. Nós vamos interromper aqui e voltar para a letra C. Foi apenas uma olhada rápida dentro do horário da aula. Letra C. Os termos bíblicos aplicados pela Escritura ao ser humano. Vamos ter a Bíblia fácil aí à mão, porque uma referência ou outra nós vamos ler. Bom seria se pudéssemos dar uma olhada em cada uma delas. O termo homem, com essa transliteração do hebraico, Adam. E vamos tomar Gênesis 1:26. Evite de dizer Gênesis,
Pronuncie corretamente, Gênesis. O irmão sabe que a pronúncia correta, ela impõe e ela dá destaque. Ela impõe e dá destaque. E a nossa língua materna é o português. É claro que um país imenso como o Brasil, varia o sotaque, varia também a sonoridade, enfim. Mas façamos o possível. Se você usa o microfone, usa o púlpito, é preciso primar. Porque a pronúncia correta, ela impõe. Impõe, que eu digo, respeito. E também dá destaque. Se a pessoa fala de maneira totalmente desengonçada, quem sabe uma pessoa fraca, ela termina prestando atenção só a esses erros. Em lugar de ficar orando pelo pregador, fica só criticando, e aí peca mais. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem. Veja, foi objeto do carinho especial de Deus. Toda a outra criação do universo, Deus ordenou pela sua palavra. Pela sua palavra. E tudo se fez. Mas o homem foi objeto do seu carinho especial. Façamos, veja um plural. É a revelação da triunidade de Deus. Mas por que é que Deus lá no Antigo Testamento não fala de maneira clara sobre isso? Meus irmãos, isso é um pensamento, não vou dizer um pensamento nécio, mas um pensamento descabido. O povo de Israel, eles estavam no início da vida espiritual. E outra coisa, o povo de Israel, eles haviam acabado de ficar 400 anos lá no Egito, no meio da idolatria, e, portanto, um povo totalmente leigo. E também o povo não tinha o Espírito, como a igreja hoje. O Espírito estava entre eles, o Espírito Santo. Então, Deus só pôde se revelar, como diz lá em Hebreus, por meio de rudimentos. Hoje, você e eu é que não temos desculpa, que nós temos a revelação completa até o Apocalipse. Então, Deus usou figuras e símbolos, etc., como o caso do tabernáculo e outros meios. Façamos, 26, o homem, a nossa imagem. Então, isso aqui é muita gente, que por fraqueza, ou não sei, só examinando cada pessoa, especulam. Lembre-se, meu irmão aluno, especular na Bíblia é falta de fé. Inquirir, não. Ser ávido, não, é uma bênção. Ser ávido, mas especular, não faça isso, por favor, que ofenda a Deus. Especular é falta de fé. Quem tem fé não especula. Deus disse, eu creio. Ah, mas eu não entendo, mas eu creio. Ah, mas eu não entendo, não tem problema. Se foi Deus que disse, Deus é digno de toda fé. Eu não entendo isso aqui. Ah, mas isso é um absurdo, isso é irracional. Irracional para o incrédulo, para mim não. Ah, mas como é que eu vou crer numa coisa que não entra na minha mente? Isso é coisa de desviado, só pode ser. De desviado. Deus depende da minha mente. Deus apenas quer fé. Quem se aproxima de Deus, a Bíblia diz, tem a fé. Está lá escrito em Hebreus. Sem fé é impossível. Agora, é claro, Deus não está falando de fé humana. Entenda isso. Deus não está falando aí de fé humana. O que é fé humana? A fé humana é a fé que vem desde que a pessoa nasce, é acreditar nas coisas. Imagina um passageiro que vai viajar de avião, digamos, e quem sabe, pela primeira vez, não sei, ou uma pessoa nervosa. E quando ele chega na hora do embarque, diz lá para o comissário, o senhor tem certeza que esse avião não vai cair? Não, meu senhor, o avião é feito para isso mesmo. Mas eu sei lá, eu queria uma prova de que... Olha, espera aí que eu vou chamar o piloto. O piloto chega e o passageiro diz, o senhor vai pilotar esse aparelho? Sim, perfeitamente, estou apto. Mas o senhor quer mostrar o seu diploma? O piloto vai dizer, tem um louco fora do manicômio. É a primeira coisa que ele não vai dizer para a pessoa ouvir, mas lá dentro ele diz,
Mais um louco fora do manicômio. E vai dar um jeito para ele não embarcar. Isso é fé humana, falta de fé humana. Imagina um rapaz ou uma moça que vão se casar. Eles estão namorando e chegando ao ponto de assumir compromisso, até chegar ao ponto de decidir casar. E imagine se a moça disser: mas escuta aí, será que este rapaz vai ser um marido responsável? E tem condições de cuidar de mim? Não, se houver amor mesmo, amor e maturidade, ela lança-se e assume o compromisso. É fé humana. Se ela começar a questionar e o rapaz não dá motivo, ou vice-versa, é melhor acabar. É melhor acabar o casamento. Porque sem fé... Não, eu estou falando aqui de fé bíblica, fé que vem do céu. Fé de que Jesus é o autor. Então eu estou falando de fé como atributo de Deus. Mas existe isso sim, um dos atributos de Deus é fé. Veja, quando Deus ordenou a criação do mundo, tudo se cumpriu. Por causa da fé. Mas fé divina, fé bíblica. É esta fé, irmãos, que nós precisamos que ela seja aumentada em nossa vida. Fé humana, que muita gente chama também de pensamento positivo, ótimo, ótimo, mas não influi no sentido vertical em relação a Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Lembre-se que imagem aqui, não especule. Eu não sei se o tempo dará nessa aula ou da outra, voltar a esse assunto. Imagine se pudéssemos dar uma ideia dessa imagem. Se bem que essa imagem, hoje, depois de milênios do efeito deletério do pecado, essa imagem está totalmente desfigurada. Tem pessoas aí, meu irmão, que desceu abaixo do nível dos animais. Deus me perdoe falar dessa maneira. Mas há pessoas neste mundo que desceram às profundezas do pecado, em todos os sentidos. Violência, imundícia, que olha, é como diz lá no Salmo, desceu abaixo do nível dos animais. E essa imagem fica praticamente destruída. Mas graças a Deus que quando Jesus entra em nossa vida, começa o caminho de volta ao paraíso. Adão e Eva foram expulsos, mas o Senhor Jesus nos reconduz. E você já viu que tem crente que se parece com Jesus Cristo. Parece com Jesus Cristo. Quando as pessoas lhe contemplam e nos contemplam, qual é a ideia que elas têm entre o nosso relacionamento e Deus? A nossa imagem, versículo 26, conforme a nossa semelhança, é uma frase profunda aqui também, é Deus falando. Domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado, a terra, réptil. E muita gente pensa que réptil aqui é esses bichinhos que correm na mata e etc. Mas aqui está o grande campo do que hoje a gente chama de dinossauros e brontosauros e monstros que desapareceram naquelas eras criativas, né? Lembre-se que a palavra réptil aqui não é bem a que a gente chama de bichinhos pequenos como calango e não sei o que mais, e crocodilo, coisas pequenas, etc. Então, número 1 é o homem. Falei sobre a criação do homem e da mulher, e isso eu já expliquei na aula passada, que o nome Adão é genérico. Deus chamou os dois por esse nome quando criou. Agora, quando fez, não. O de Adão ele confirmou, mas o dela ele disse, foi Adão que disse Eva. A formação do homem, a formação da mulher. É lindo isso aqui no livro de Gênesis. A Bíblia diz que Deus formou o homem. Formou, está lá escrito. Não vamos ler, o tempo passa no instante. Mas você conhece a Bíblia e sabe. Deus formou. E o termo no original, de fato, é o termo equivalente a modelar aquilo que o escultor faz. Mas quando diz que Deus formou a mulher, no original o termo é outro. Em português não dá para ver. Em português é só F-O-R-M-O, formou. Mas o termo no hebraico é um termo de modelar com bastante cuidado. Mal comparado é que
é como quando Deus formou o homem, mais ou menos como quem pega asfalto e coloca numa forma, ou pega a massa de bolo e coloca numa forma e depois tira a forma. Por isso que o homem é mal feito mesmo. Você já viu que o homem não tem nada de corpo bonito, não sei o quê, o homem é mal feito. Mal feito. Mas também ele não anda atrás de beleza. Quando eu vejo um homem ficar 3 horas no espelho, eu desconfio dele. 2 horas no espelho e se arruma, eu desconfio, né? É claro que ele precisa se cuidar. Mas quando Deus usou a mulher, o termo é braquihatza, é burilado. Então a mulher tem esse corpo. É claro, coitado, que algumas, por alguma razão, coitadinhas, são desprovidas. São desprovidas. Eu estou falando isso com todo respeito. E essas que são desprovidas, nasceram com essas dificuldades, precisam de muita ajuda, por causa de uma coisa perigosa chamada complexo. Uma pessoa complexada é difícil. Você deve ter na sua igreja crentes complexados. É difícil conviver. Eu, pela misericórdia de Deus, especializei-me nessa área em psicologia e entramos fundo nessa área, né? Os complexos é uma coisa terrível. Mas Deus fez a mulher, agora a mulher tem que tomar cuidado para não usar essa beleza para pecar. Prover do orgulho, da vaidade. Agora, deve-se cuidar. Está lá em 1 Timóteo, essa frase, deve-se cuidar. Há mulheres crentes que, devido, quem sabe, muita ocupação, não sei o quê, entregam-se ao descuido. E isto fica ruim. Agora, não deve ultrapassar os limites. Quem sabe se a gente não pode voltar ao assunto de uma aula lá em Timóteo, onde tem uma passagem muito rica sobre isso. Número 2. Homem significando pessoa. Veja que no original o termo é outro. E outra coisa, esse termo número 2 é o mais usado no Antigo Testamento para homem. Então não vale a pena você prestar atenção a isso. Não em português. Você tendo acesso a uma fonte. Por que é que esse termo é o mais usado pelo Espírito Santo? Esse número 2. Deus não faz isso sem razão justa. O irmão sabe que na Bíblia existe termo que só aparece uma vez. Minha gente, se aparece só uma vez, vamos ficar atentos. Porque se não pegar aquela vez para estudar, eu não vou dar exemplos, mas onde aparece mais isso é no Novo Testamento. Em português a palavra aparece dezenas, mas no original aparece às vezes uma só menção. Convém estudar com cuidado, porque é algo sumamente importante, uma só vez. Esse aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, toda hora aparece. Por que é que Deus usa? A pessoa tem que conhecer. Nesse caso, ele tem que entrar na área de hermenêutica. Hermenêutica que eu digo sagrada, né? Sagrada, ao lado da exegese. Número 3. Homem mortal. Como eu disse há pouco, que nasce, cresce, desenvolve saúde, corre, cursa, vive, etc., enriquece, empobrece, avança, realiza tudo, casa, tem filho, não sei o quê. Esse termo é o número 3. E eu citei um exemplo. E veja, eu não estou lendo os exemplos. Mas eu espero que, fim da escola bíblica, você não jogue essa apostila num canto da gaveta e o meu conselho é que você organize um plano de estudo e extraia o máximo que puder. Por falta de orientação, ninguém vai pecar. Estamos dando ligeiras dicas. Organize um plano de estudo e dê adiante. Eu me lembro quando, agora há poucos anos, voltei de mais um curso e não foi fácil. Foi uma maratona tremenda e ia de manhã até quase meia-noite, quer dizer, não em sala de aula, mas nas pesquisas. E eu trouxe um amontoado. E levei o quê? Mais de um ano. É claro, não o tempo todo. Programei o tempo e durante mais de um ano, cumprindo tarefas do curso, coisa que simplesmente a gente sentiu o sabor, eu aconselho que você faça a mesma coisa. E para isso a pessoa tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. E utilizar uma ordem de prioridade. Prioridade. E o número 4, alma. Significando nesse caso, pessoa. Que às vezes alma é alma mesmo.
um dos componentes da parte imaterial do homem. Mas às vezes é significando, como hoje nós dissemos, olha, Jesus salvou tantas almas. Está certo, está dentro da Bíblia. Uma pessoa que não conhece a Bíblia vai dizer, escuta, como é que é? Almas. Então significa que temos aqui gente do outro mundo? 5. Homem, no sentido de varão. Quer dizer, o homem tendendo para o lado de masculinidade. Adão também, mas aqui é a parte de masculinidade, varão. Lá se vem o termo já no grego. E a número 6, que é o termo mais usado no Novo Testamento. A letra D, a origem da raça humana. Deus é o Criador. E nós vamos tomar agora o Novo Testamento. Eu estou pegando o Evangelho segundo São Marcos. Apenas para dar uma ideia, que não é só o Antigo Testamento que trata dessas maravilhas. O Novo é tão importante como o Antigo. E veja Marcos 10, e versículo meia dúzia. 10. E o pode ler, meu irmão. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, macho e fêmea. Deus os fez. Veja com que simplicidade a Bíblia declara. Há necessidade desses homens e mulheres que escrevem obras aí ficarem páginas e páginas. É ou não é? Como é que foi? Veja a maravilha da palavra de Deus. Deus os fez. Acabou. Macho e fêmea. Não foi macho fêmea. Olha, eu fico doente quando eu vejo um homem efeminado. Não vai pensar que eu estou dizendo que ele é homossexual. Efeminado, quer dizer, mole, adamado. É horrível, é horrível. Se você é homem, seja macho. Acabo com esse negócio de feminismo. É feminismo, é o nome científico disso. Mas é o mesmo que efeminado? Não, não. A Bíblia contém o termo efeminado. Efeminado, ao pé da letra, como está no grego, é com mania de mulher. Isso é horrível. Mas também, se você é mulher, seja fêmea para valer. Hoje, infelizmente, a mulher está se masculinizando. Há mulheres por aí que ninguém sabe, só pelo físico. Mas fala masculina, modo masculino, roupa masculina. O que é que ela está querendo dizer com isso? Eu queria ser homem, eu queria ser homem mesmo. Isto é horrível. A mesma coisa é um homem. Quando ele começa com modos masculinos, e roupa, e fala, e brinco, e cabelo, e não sei o quê, e andar, ele está querendo dizer, eu queria ser mulher. Sabe de uma coisa? Eu queria ser mulher, mas o infeliz não pode. Eu fico doente com isso. Doente com isso. Se a mulher é mulher, seja feminina. Veja aqui, Deus fez macho e, pode ver que tem aí um elo, e. Ele não fez macho fêmea. Ele não fez fêmea macho. Então, para que essa ideia de mulher copiar a coisa do homem e o homem copiar a coisa de mulher? Mas o mundo faz isso. Lembre-se, meu irmão, era a igreja que devia influir nos padrões de comportamento do mundo. Veja que horror, era a igreja. E hoje o que é que está acontecendo? O mundo é que manda na igreja. Se Paris, Nova York e Londres inventar uma moda, no mesmo instante está aqui no Brasil, porque antigamente levava tempo, mas hoje com a mídia eletrônica, a mesma coisa. Veja que ponto chegou. Era a igreja que devia influir. É tanto que hoje as mulheres vão comprar roupa para se vestir numa loja, não encontra, uma mulher crente não encontra mais. Um homem vai comprar, porque muita gente só acusa as mulheres, mas tem homem também, que se comporta, se conduz de maneira imprópria, de maneira indigna. Então, a Bíblia diz macho e. Aqui nós temos a diferenciação dos sexos. Significa que se você que está me ouvindo é homem mesmo, e quando você, ou através do médico, ou numa aula, ou quando você se contempla sozinho, você, com tudo que você tem de macho, foi Deus que fez, no original. É claro que Adão era superior a nós em tudo. Eu sei que aqui no auditório deve ter rapazes e homens ainda jovens, que é uma beleza de homem,
no físico, em tudo. Meu irmão, desculpe a minha franqueza, você não chega nem aos pés de Adão antes de pecar. Por favor, não pense que eu estou lhe ofendendo. Aqui deve ter homem que se eu dissesse, por favor, vem aqui à frente, ou se levanta aí um homem que considera um homem padrão. Sem dúvida, muitos irmãos se levantar nos seus 18, 20, 30, 40, forte, robusto, cheio de saúde. E se eu dissesse, corra para lá e para cá, eu faria isso. Como se eu dissesse aqui, olha, é possível que 3 moças ou senhora, na mesma hora. Parabéns. Mas você não chega nem aos pés de Adão antes de pecar. Imagine que homem fabuloso não era ele. Imagine Eva antes de pecar. Imagine hoje uma senhorita, uma senhora ainda no albor da vida. Que bonito é. Bonito que eu digo no sentido de estética. Não é pecado admirar esteticamente. Pecado é cobiçar. Infelizmente tem crente que não sabe fazer a diferença. Não, irmão, quando eu vejo uma mulher eu faço isso. Então você certamente não entende e não é controlado pelo Espírito. Ah, mas se eu olhar eu peco. Meu Deus, isso é grave. É grave, é grave, é grave. Não, meu irmão, podemos, com a graça de Deus, admirar esteticamente. Esteticamente. Então, como eu estava dizendo, se você é uma mulher admirável, desculpa a minha franqueza, você não chega nem aos pés de Eva antes de pecar. Que tipo de mulher maravilhosa não era Eva? Mas perdeu tudo aquilo devido à queda no pecado. Mas não vamos ficar tristes, porque em Cristo nós somos restaurados. Se não é fisicamente, mas é a imagem de Cristo. E um dia teremos um corpo de glória. De glória. Então, a leitura do Marcos 6 é profunda. E uma coisa que muito também nos toca é que foram palavras ditas por Jesus. Por Jesus. Diz o versículo ainda mais uma vez. Deus os fez macho e fêmea. Voltemos ao manual da escola. Deus é o autor da vida. E a letra E. Os componentes básicos do ser humano. Corpo. Corpo. E coloquei referências bíblicas. Veja que eu coloquei várias. Mais uma vez estou repetindo que essas referências não foram referências colhidas a esmo. Foram referências testadas com o original. Então você pode citar sem receio. Eu tomaria apenas uma delas, devido ao tempo. Eu coloquei Gênesis 2:7, 3:19, que é fantástica, Isaías 64. Mas deixe-me tomar essa do Novo Testamento. Primeira epístola aos Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique. Não será por isso, irmãos, que muitos crentes não conseguem ter uma vida santificada? Só vivem brigando? Então, se você gosta de discórdia, e se você gosta de fazer inferno e sair fora para dar a entender que não foi você se dá mal com a santificação. Olha aqui o que a Bíblia diz. Tem gente que faz o fogo e sai fora, parece um santinho, calado. Deus me guarde, isso é obra de diabo. Um crente deve evitar esse tipo de coisa. A palavra diabo no original significa isso. Diabo, como está no Novo Testamento. A palavra diabo são 2 termos gregos, dia e a palavra bolon, da onde vem a palavra balística, da onde é a palavra bellum e etc. E ao pé da letra é o quê? Fazer inferno, levar e trazer a história até o fogo pegar lá e depois a pessoa se esconde. E quando só tiver cinza, ele vai dizer, puxa vida, que pena, que pena, que pena. Mas foi ele que fez o inferno. É horrível. E também ele é chamado de Satanás. Só que a palavra Satanás não é grega, é hebraica. E Satanás, ao pé da letra no hebraico, também vem de um radical, de outro radical antigo, já do acádico. E ao pé da letra significa ser do contra sempre. Não quer saber se está certo. Eu sou do contra. Eu me lembro, anos atrás, eu estava numa reunião do nosso ministério.
aquele irmão já está na glória. Nem eu estou dizendo aqui para testificar contra ele, eu estou dizendo isso para ilustrar. Mas nós tínhamos um irmão ali, que ele, às vezes, coitado, devido a ser leigo, ele criava dificuldades. E naquela ocasião, eu me inscrevi na pauta para falar no ministério. Eu precisava expor um assunto. E chegou a minha hora, e o secretário disse: pastor Antônio Gilberto, é sua vez. Eu tomei o microfone, expus o meu assunto, argumentei, e quando chegou na hora de tratar do assunto, que nós chamamos, no sentido técnico, de discutir o assunto, ele pediu uma parte. Eu disse: perfeitamente, meu irmão. Ele disse: eu queria só dizer ao irmão que eu sou do contra. Eu disse: tudo bem, é direito de todos nós. Agora, meu irmão querido, é meu direito também perguntar por que o irmão é do contra. Ele disse: não sei, só sei que sou do contra. Veja se tem lógica isso. Eu sou do contra, tudo bem, tudo bem. Agora, é meu dever também lhe perguntar por que o irmão é do contra. Não sei, mas sou. Então você está vendo que é quase que uma brincadeira, né? É o caso da palavra Satanás. Então é terrível. Voltando ao versículo. E o mesmo Deus de paz, por que é que quando se trata de santificação, Deus é chamado Deus de paz? Isso aqui não é coisa do acaso, é a palavra de Deus. Certamente é Deus dizendo que um dos pré-requisitos para um crente ser santo é ser pacífico. Pacífico. Por favor, irmão, ser pacífico não significa nunca ser do contra. Não. Uma pessoa pode discordar fraternalmente. Escuta, irmão, o irmão dá licença, eu ser do contra, mais ou menos assim. Não, eu sou do contra e acabou e comigo. Então, precisamos tomar cuidado. Porque um dos pré-requisitos para o crente ser santo é ser ordeiro, ser pacífico, ser pacificador, enfim. Depois diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então você está vendo que doutrinariamente, historicamente não, historicamente que eu digo à luz da Bíblia. A Bíblia contém história, inclusive a maior parte dos livros da Bíblia são chamados de históricos. E historicamente, primeiro foi o corpo está lá em Gênesis, o corpo de Adão. Mas veja doutrinariamente como é diferente. Doutrinariamente é espírito e alma e corpo. E veja que na faculdade os professores não entendem de Bíblia, eles nem sequer falam de alma nem espírito, é só corpo. Mas a Santa Palavra nos ensina que doutrinariamente, biblicamente, o homem é primeiramente espírito e alma e corpo. E a nossa impressão é que é primeiro o corpo, porque veja, o corpo é visível, o corpo fala, o corpo ri, o corpo dorme, o corpo come, enfim. Mas não esqueça que biblicamente, primeiro o espírito, cuidemos do espírito, da alma, o corpo já é reflexo. E todo o vosso espírito e alma e corpo. Ou seja, a santificação, por que é que muitas vezes a santificação bíblica, ser separado do erro, do mal, das trevas, do pecado, enfim, inclusive de falsas doutrinas, de trevas, dessas coisas. Primeiro tem que começar no espírito, a alma e o corpo. É preciso começar no espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Os irmãos já notaram que tudo neste versículo é superlativo. Deus ia dizer isso se não fosse possível? Não. Se Deus diz isso, é como diz lá em 2 Coríntios 3, que se a dispensação da lei mosaica foi outorgada em glória, os irmãos se recordam que todo aquele ambiente encheu-se de glória e tremia de glória, lá no Sinai. Inclusive, a lei foi transmitida pelos anjos. A Bíblia diz que todo o monte ardia em fogo divino. É tanto que o povo ficou perplexo. Nunca tinha visto uma cena daquela. No livro de Êxodo,
Diz lá em Corinto que se a dispensação da lei foi outorgada em glória, de muito maior glória será o ministério do Espírito. De muito maior glória. Então, a época da igreja é uma época que, da parte de Deus, é uma época que deve ser de glória manifesta, glória divina, a glória de Deus, a presença real de Deus. Diz aqui, sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande texto para se estudar essa parte de corpo. Depois, número 2, alma. Os irmãos notaram que entre o mesmo versículo, é claro, o mesmo versículo está repetido. E nós fizemos uma tentativa de transliterar. No número 1, eu coloquei uma transliteração de sárquicos. Eu sei que os irmãos que conhecem aqui o original dizem, sárquicos, não é mais a carne no sentido de carnalidade? Sim, mas por que eu coloquei aqui? Porque se é assim, já é o corpo como bainha da alma. Você sabe o que é bainha? Bainha. Bainha de sabre, bainha de espada, bainha. O corpo é como se fosse a bainha da alma. Ou seja, a alma saindo e o espírito, o corpo, daqui a pouco entra em decomposição. Então, colocamos aqui, porque quando o corpo faz o trabalho de sarque, coisa de carnalidade, já é reflexo daquilo que ocorre na alma. Número 3, espírito. Coloquei a mesma referência e coloquei mais outras. Número 4, a consciência. Poucos crentes, irmãos, poucos obreiros, desculpa a minha franqueza, se preocupe em estudar na Bíblia o que é a consciência. E olha, a consciência é algo importante. Mas no Antigo Testamento tem sim. É que o Antigo Testamento é outra língua, e na tradução, mas tem o termo paralelo. Agora, no Novo Testamento, devido ser perto da língua portuguesa, do latim e do grego, ou, aliás, o próprio grego, consciência. A própria palavra consciência em si mesma significa o quê? O Novo Testamento vai fundo. A consciência é parte, é um componente básico. Você já estudou consciência no Novo Testamento? Nos evangelhos, nas epístolas, vale a pena. É apenas um toque, citei aqui referências. Não estou lendo nenhuma, mas podia ler uma delas aqui. A consciência, o que é a consciência? Todos nós temos consciência. E a consciência é uma das versões da revelação divina, uma das versões. Que uma delas é a natureza, com N maiúsculo. Outra delas é a Bíblia. Mas a maior de todas é o Filho. Ninguém como ele revelou o Pai. Veja o número 5, outro componente básico do ser humano. A personalidade. E a personalidade, ela envolve o quê? Cognição, que nós chamamos de intelecto. Uma maravilha, que o ser humano tem só ele. Há animais por aí que tem, muita gente pensa que eles são inteligentes, como é o caso do elefante, do gato, do macaco, bobagem. Certos peixes, bobagem. Aquilo ali é resultado do instinto. Mas no caso do homem, não. É cognição mesmo, uma maravilha. Espero que você use essa maravilha para a glória de Deus. Mas a personalidade envolve também os afetos, a afetividade. Os afetos que estou usando no plural, porque envolve tanto o negativo como o positivo. E volição é outra maravilha da personalidade. O poder de decidir, de querer. Número 6, eu acredito que estejamos na margem do tempo. Ótimo, dá tempo ainda. Fiquemos atentos. Irmãos, estão vendo como é que cumpre-se o que está no Salmo 139. Quando o salmista disse, de uma maneira maravilhosa foi formado. É uma expressão grandíssima. Quando o salmista fala do poder de Deus, da grandeza de Deus na criação do homem, de uma maneira maravilhosa. Fui formado. E, de fato, eu disse na aula passada, que hoje, apesar de muito investimento científico, veja, o corpo humano, o teu corpo e o meu, continua com muitas áreas indecifráveis. Aqui deve ter irmãos que são médicos, aqui deve ter irmãos que são biólogos, etc.
e poderiam falar melhor. É muita área dos nervos, do sangue, do cérebro, indecifrável, que a ciência não tem solução. Toda hora descobre mais uma coisa. Agora imagine a alma. Imagina a alma humana. Então não vale a pena estudar isso na palavra de Deus e ver o que a ciência diz? Agora imagine no espírito. Se o corpo, imagine o fio de cabelo, que a gente pega assim e leva para o espelho e não dá nada. Leva para a ciência para investigar. Até agora tem coisa no pelo que a ciência continua. Agora mesmo, eu estou, pela graça de Deus, trabalhando lá na América, numa faculdade das Assembleias de Deus, onde eu faço parte do corpo docente, e bem perto não, a alguns quilômetros, tem um laboratório especializado nessa área, e a gente tem acesso, e etc., aquilo outro, paga-se uma taxa, é claro que tudo é pago. De modo que muita gente, às vezes, diz, irmão Antônio Gilberto deve ter uma pequena fortuna, porque ele já escreveu um bocado de livros e tudo, mas pergunta à minha esposa para onde é que vai o dinheiro. É ela que administra o dinheiro. Toda hora ela fica em cima dizendo, em Gilberto, na minha Bíblia, diz que todo o seu dinheiro deve passar para eu administrar, porque a Bíblia dela tem versículo que só tem mesmo na versão dela, mas é brincadeira. O dinheiro vai nisso. Eu estava em Corinto, há pouco tempo, na Grécia, e eu queria pesquisar no museu arqueológico sobre bioquímica. Lá se vai uma taxa de $80. Meus irmãos, vocês aqui que não falta dinheiro para vocês reclamam porque vocês gostam de reclamar, tem língua comprida, mas dinheiro aqui não falta. Aqui é a área do dinheiro, Curitiba, onde está o celeiro. Lá se vai $80, pesa no bolso. Mas eu queria ver como é que naquele tempo eles faziam cirurgia, e como é que extraíam o dente, e como era a anestesia. Eles aplicavam um golpe e a pessoa caía ao chão, um golpe, tipo karatê. A pessoa caía desacordada, e em seguida bebia tanto assim de um líquido, que eu não vou dar detalhe, e daqui a pouco entrava em transe, em pânico. E hoje é uma maravilha, uma pequena picadinha, pronto, a pessoa... E aquilo, lá se vai $80 para poder pesquisar. Então, voltando aqui ao assunto para concluir, o caso lá do laboratório. Agora eles descobriram. É claro que só você com o espelho e com o tempo. Eu não sei se você nessa região aqui, não é dentro do ouvido, da orelha. Ouvido não, orelha. Ouvido é a parte interna, orelha é isso aqui. Orelha é a parte externa, ouvido é a máquina lá dentro. Mas aqui em volta, eu não sei no seu caso, porque depende da idade, há milhares e milhares de um material que a gente chama de, vamos usar uma linguagem animal, penugem. Mas é pelo. Penugem, pelo. Tão minúsculos que não dá, eu não sei, só você depois vendo com cuidado. Inclusive nessa área aqui, e às vezes aqui em volta. E tem gente que vem até aqui. A ciência agora está pesquisando isso a fundo e verificou que cada um deles está ligado com duas coisas: tonalidade e refrigeração. Então, gente que anda pelando o cabelo todo, não é de admirar, fica cheio de calor. Acaba com essa mania. Tem gente que a vontade é pelar tudo, e inclusive andar pelado. Não pode reclamar que está morrendo de calor, porque uma das finalidades do pelo, a ciência agora está pesquisando, é refrigerar o corpo. Refrigerar. Mas é só isso? Tonalidade, para identificar qualquer tipo de tom de uma maneira maravilhosa. Agora imagine se fosse pesquisar na área da alma. E o espírito? Voltemos para concluir. Número 6. Outros elementos básicos. Acompanhe com interesse, por favor. Intelecto, que não vai comparar com raciocínio. Eu estou falando de intelecto, a massa toda. Razão. A razão, meus irmãos, é a mais elevada das faculdades humanas. A razão. O raciocínio. Pensamento. Já pensou o mundo do pensamento? Linguagem. É claro, eu estou falando de linguagem articulada, que só o homem tem.
É uma maravilha. Raciocínio. Mas raciocínio não é o mesmo que pensamento? Não. Raciocínio é o pensamento organizado. Pensar é o pensamento solto. Mas se ele for colocado em ordem, raciocínio. Memória. Uma maravilha. Eu não sei como é que anda a sua memória. A memória. Impulsos que impele a pessoa a tomar decisões. Apetites em todos os sentidos. Instintos. Meu Deus, é uma riqueza isto aqui. Deus fez o ser humano com a coleção, são 8 grandes instintos. Eu digo 8 porque tem mais. Um deles é o instinto sexual, que é uma maravilha. É claro, aplicado de acordo com a Bíblia. É uma lástima que hoje, até dentro da igreja, o sexo é usado para pecado. Rapaz e moça começam a namorar e hoje, dentro da igreja, raríssimas exceções de namoro que não envolva intimidade sexual. Pecado seríssimo. Deus não fez o sexo para pecado. Deus fez o sexo para cumprir propósitos dele. Instintos. Coração, eu coloquei entre aspas, porque é coração no sentido bíblico, significando a parte imaterial do homem. Rins, eu coloquei entre aspas, porque na Bíblia aparece muito. Mas porque a linguagem, inclusive a TLH, usa outro termo. É preferível usar o termo de Almeida. Por quê? Estuda a diferença em química e em biologia de rins e coração. Aqui deve ter irmãos que são médicos. Quem sabe se não temos aqui legista, médico legista. E vai explicar isso direitinho. Então, Deus tinha razão. Mas isso aqui é gosto de cultura. Deus não brinca em serviço. As palavras da Bíblia, no original, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Está escrito, palavra, não é pensamento. Deus inspirou, não foi só o pensamento na mente dos escritores, as palavras. É claro, no original. Então, tremamos diante disso. Agora, na língua portuguesa, se a tradução for fiel, ótimo. Mas é difícil. Imagine se nós tivéssemos tempo, mais carga horária, para dar exemplos na Bíblia de alguma dessas dificuldades. E as riquezas que estão por trás disso. Concluindo, de outros elementos básicos do homem. Emoção. Emoção que eu estou dizendo é claro, positiva. Emoção negativa é doentia. Mas emoção positiva, a chamada eufórica, e existe a emoção chamada disfórica, é perigosa. E muitas vezes é opressão maligna. Sensibilidade. Por favor, não vá pensar que eu estou falando de tactabilidade. Eu estou falando de sensibilidade. É no sentido psíquico. Uma maravilha. É mais ou menos aquilo que a turma chama de empatia. Você tem empatia? Imagine se essa empatia for dinamizada pelo Espírito Santo. Na vida do pastor é uma maravilha. Uma maravilha. Mas é dom espiritual? Não, dom é outra coisa diferente, mais maravilhosa. Empatia, temperamento, caráter, biótipo, o eu, ou seja, o que nós chamamos de ego, que é a parte consciente da personalidade. E aí o nosso tempo esgotou.